Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Os demônios começam a fugir e a Moyun observa, questionando: por que eles estão com medo de você? E o prota responde: talvez estejam com medo porque eu eliminei vários deles. E ele indaga: quando conseguiu a sua runa primordial? E ela responde: faz 5 dias que a consegui. E ele propõe: fique comigo até que a runa primordial seja completamente integrada. E ela pondera: deve haver um motivo para os demônios abissais terem tanto medo dele. E esses 5 dias foram realmente intensos para mim. E ela concorda: certo. E a súcubo observa murmurando: que bom que consegui fugir a tempo. E um demônio chega, indagando: por que está com tanto medo daquele humano, senhorita Alice? E outro acrescenta: é verdade, ele é um mero humano no nível 30. Não tenha medo, nós não podemos arruinar os planos do Rei Demônio. Ela os observa enquanto eles continuam. O Rei Demônio vem planejando isso há muito tempo, não tem mais volta. Pelo Rei Demônio: não se preocupe, senhorita Alice, nós faremos tudo o que for do nosso alcance. Isso mesmo, falta mais um dia. Tudo irá acabar logo. E a cena corta para os dois. O prota pergunta: você foi bem sucedida em sua evolução de classe? E ela, mexendo no unicórnio, explica: sim, agora eu sou uma invocadora de espírito sagrado. O meu companheiro unicórnio agora é um espírito sagrado. O sistema informa que ela está no nível 41. E ela continua: você deve estar aqui à procura do reino secreto do escolhido divino, certo? Entre as grandes chances que você pode encontrar aqui na camada superior dos desafios externos, o reino secreto está classificado em 2º lugar. Em 3º está o Dungeon Palácio do Dragão, onde é possível obter o Cristal do Dragão. E em 1º, naturalmente, é o Espaço Primordial, cujo acesso é permitido apenas ao detentor da runa primordial. Além desses 3, meu avô me contou que, conforme as lendas, há algo grandioso que ninguém ainda conseguiu alcançar devido a um chefe mundial extremamente poderoso. E tocando o lábio, ela comenta: nunca ouvi falar de alguém que tenha vencido esse chefe. Do nada, flechas surgem, e ela reage. Ela invoca uma barreira defendendo-os. E uma pedra cai, rachando-a. Ela fica boquiaberta enquanto o prota a avalia. Julgando o poder dessa habilidade, estamos enfrentando um mago de nível 50 ou acima disso. Ela consegue bloquear esses ataques mesmo estando no nível 41. Não é de se admirar que ela tenha sobrevivido à perseguição dos demônios. Ela sobe então rapidamente no unicórnio, alertando: devem estar atrás das nossas runas primordiais. Suba, vamos embora daqui. E ele esboça um sorrisinho, tranquilizando-a. Relaxe, está tudo bem. E assustada, ela se questiona: está tudo bem? Ele enlouqueceu? A cena mostra os dragonetes chegando e ela reflete, apreensiva: aqueles são dragonetes profissionais de nível 50 ou mais. Como nós estamos bem? E, aflita, insta: depressa, temos que sair daqui antes que seja tarde demais. E o dragonete doidão gaba-se: runas primordiais, eu tirei a sorte grande. Um nível 30 e um nível 41. Vocês humanos são bem sortudos. E anuncia, ameaçador: pena que agora elas são nossas. Ele parte para cima do prota, ordenando: acabem com o garoto de nível 30 primeiro. Vamos aproveitar para nos divertirmos bastante com a garota depois. Mas o outro alerta: cuidado. E a habilidade Corte Cruzado é utilizada. A armadura de esqueleto aparece em volta do prota. Vários esqueletos surgem e as correntes travam os dragonetes. E um deles desdenha: idiota, já esqueceu que somos resistentes à maldição? Um berro ecoa, e um deles é mostrado sendo pego pela chama da alma. E o prota declara: isso não é novidade. Os suportes serão os primeiros a morrer. Os suportes começam a morrer enquanto o agressor utiliza o investida com escudo. E o prota esboça um sorriso enquanto Moyun, boquiaberta, questiona: mas que tipo de batalha é essa? E o prota estende a mão, anunciando: é hora da finalização. Ele utiliza a explosão de cadáveres, mas um tremor surge. O prota fica confuso enquanto ela, boquiaberta, constata: uma barreira? E ele murmura: finalmente, achei que você já havia desistido. E os dragonetes questionam confusos: o quê? O que aconteceu? Mas que barreira é essa? E o prota zomba: bando de idiotas, nem fazem ideia que estão bancando as iscas. Ele utiliza a habilidade Presas de Esqueleto para acabar com os dragonetes. A fumaça sobe e eles observam. Enquanto isso, ela propõe: vamos fugir. Eu ainda tenho um talismã de teletransporte aleatório. E ele responde: sem pressa, vamos aguardar e ver o que acontece. E uma voz surge: nós nos encontramos novamente, Lin Moyo. Não esperava que até mesmo a grande centopeia terrestre falhasse em eliminá-lo. E a súcubo é mostrada com um talismã em mãos, e ela prossegue. Mas dessa vez, o talismã solta uma energia e a rainha súcubo é mostrada, que anuncia: nós nos encontramos novamente, meu pequeno amigo Lin Moyu. E a Moyun, perplexa, pergunta: quem é essa? E o prota esclarece:
A rainha súcubo. Ela se infiltrou em Shenxia durante a competição dos profissionais, mas o mestre Bai a colocou para correr. E a Mo Yun, espantada, questiona. Ela é um rei demônio do abismo. Mas por que ela apareceu aqui? E a rainha estende a mão propondo. Sua força me impressionou, meu pequeno Lin Moyu. Que tal vir para o abismo e trabalhar para mim? Você será tratado muito bem. E a invocadora de espírito sagrado, você gostaria de vir também? Ela começa a ser hipnotizada. Mas uma barreira surge, e espantada, ela constata. Quase aceitei a oferta dela para me tornar sua subordinada. Esse é o poder da rainha? É aterrorizador. É ótimo que eu tenha esta armadura de esqueleto para me proteger. E a rainha se indaga. Falhou? E a rainha constata. Entendo, mas que pena. Nesse caso, só me resta. Ela fica com raiva, sentenciando. Pedir encarecidamente que vocês dois morram. O talismã se energiza. Uma explosão acontece. E ela afirma. Darei um presente para demonstrar minha sinceridade. Algo que vocês dois irão adorar. A transmissão se fecha e a gosma cai no chão, enquanto o prota se indaga. Desapareceu, e o dragonete, apavorado, questiona. Mas o que aconteceu? Você provocou a ira de um demônio do abismo? Rapidamente, o líquido se transforma num ataque, acertando o dragonete. E o prota se espanta desviando de um ataque. E observando a armadura de esqueleto rachada, analisa. O poder desse ataque está um pouco abaixo dos ataques da grande centopeia terrestre. O que a rainha súcubo enviou para cá? De repente, um dos seus guerreiros esqueleto é destruído, e ele ativa técnica de detecção, e o sistema informa demônio da lua carmesim, demônio de nível Lorde, nível 52, força 50.000, velocidade 50.000, espírito 50.000, constituição 80.000, habilidade, investida infinita, característica, defesa contra o elemento luz, reduzida em 50%, dano elemental de escuridão reduzido em 50%, dano elemental reduzido em 30% e dano físico reduzido em 80%. A barreira dele é quebrada, e ele utiliza novamente a armadura, ponderando. É um demônio do patamar Lorde. Mas onde está o corpo principal? E a Mo Yun, alarmada, explica. Há incontáveis demônios de nível superior acima de nós. Um demônio do nível Lorde está no mesmo patamar de um chefe de nível Lorde. É um ser de elite entre os demônios abissais. Não há muitos deles por aí. A barreira se fundiu a ele, e nós só ficaremos presos aqui para sempre se não o eliminarmos. Ele perde então mais um dos magos esqueletos, e invocando mais, ele determina, preciso testar uma coisa. Ele utiliza o golpe de fúria na parede e conclui. Apesar de que o ataque do guerreiro esqueleto com força total não surtiu efeito, aparentemente, o que Mo Yun disse é verdade. Precisamos eliminar o demônio da lua carmesim se quisermos destruir a barreira. Outros feixes surgem, atacando, e ele observa, comentando com enfado, como são chatos. E ela informa. Minha invocação possui uma habilidade de restrição de voo, mas a duração é bem curta, somente 30 segundos. O tempo de recarga é de 10 minutos, e a área de ação não é muito ampla. E ele responde, 30 segundos é o bastante. Você vai usar quando eu der o sinal. Ela salta indo para um pouco longe e ele resmunga. De novo, e especula. Ele deve estar escondido em algum lugar por aqui, ou se fundiu ao terreno. Ao que parece, não importa onde eu esteja, serei atacado enquanto estiver dentro da barreira. E estende a mão. Resoluto. Vamos tentar de novo. O esqueletão utiliza o fortalecimento de legião. Mais ataques surgem. Os esqueletos começam a lançar golpes contra os tentáculos. Os esqueletos são danificados e o esqueletão utiliza a habilidade cura de legião. E o prota observa, concluindo. Isso não parece causar dano ao demônio da lua carmesim. E a súcubo revela, com desdém. Nós analisamos as suas habilidades e esse demônio foi escolhido especialmente para você por vossa majestade, o rei demônio. Aprecie o momento bem devagar, você será eliminado. E a Mo Yun, preocupada, indaga. O que faremos? E o prota assegura. Não entre em pânico, com certeza ele tem uma fraqueza. E ela salta com um unicórnio declarando. Eu vou cuidar dos demônios que estão nos sobrevoando. E o demônio propõe. Senhorita Alice, por que não vamos lá e damos uma surra naquele garoto? E outro confirma. É verdade, seus atributos são bem baixos. E ela friamente responde. Se quiserem morrer, fiquem à vontade. Se não houvesse restrições aqui, nestes desafios inferiores, Vossa Majestade teria enviado um demônio da lua carmesim de alto nível. E com rancor ordena. Vão, matem aquela mulher primeiro. Eu odeio mulheres bonitas. Os demônios então partem para cima dela. E Alice ameaça. Dessa vez eu fiz várias preparações. Você vai morrer, Lin Moyu. Vamos ver até quando você vai resistir. A cena mostra os esqueletos sendo triturados. O prota utiliza a maldição de lentidão e as presas de esqueleto. Mas não surte nenhum efeito, e ele constata, frustrado. Droga! As estacas não causam dano ao demônio da lua carmesim. E delibera. Preciso encontrar um meio de fazer o corpo principal dele aparecer. E com uma súbita inspiração, conclui. É isso!
Isso deve funcionar. Ele estende o dedo, o veneno surge, e ele avalia. Apesar de não ter tido tempo de aumentar o nível desta habilidade, já é o suficiente para descobrir onde está o corpo principal do demônio. E a Moyun, admirada, comenta: ele pensou em algo assim? E o demônio confuso pergunta: mas o que ele está fazendo? Um vórtice surge, e o prota triunfa: te peguei. Ele utiliza então a maldição de lentidão, prendendo o demônio, e, atacando, afirma: desista, você não vai escapar. Ele utiliza a habilidade Chama da Alma, acertando o demônio, e esboça um sorriso, confirmando. Pelo visto, aquele é realmente o corpo principal do demônio. E comanda: faça-os vir para cá. E ela prontamente responde: certo. E então utiliza o banimento de voo. Os demônios começam a cair enquanto Alice, em pânico, indaga: mas o quê? O que houve? Não consigo voar. Banimento de voo não é uma habilidade de magos superiores. Por que ela consegue usá-la? Os demônios caem perto dos esqueletos, e um deles, em desespero, brada: eu não consigo voar. Droga! E a Alice retira uma runa superior de teletransporte aleatório. Ela quebra a runa, se teleportando. Os demônios são todos acertados e mortos pelos esqueletos. A cena mostra todos caídos enquanto a patente dela sobe, e Moyun calcula, atônita: eu ganhei 100.000 pontos de mérito militar. Para alcançar a patente de segundo tenente, eu tive que trabalhar duro por 2 anos, e num piscar de olhos, eu me tornei coronel. E pensa consigo mesma, admirada, e tudo isso só levou 5 segundos. Esse garoto é completamente ridículo. E o prota esboça um sorriso declarando: agora é a sua vez. O esqueleto lança um corpo de demônio em cima do outro, e o prota utiliza a habilidade Explosão de Cadáver. A explosão continua, ocorrendo sucessivamente. O prota se protege com a armadura de esqueleto, e o demônio tenta fugir para dentro da terra. Mas o prota utiliza o veneno, avisando: não tente escapar. Ele continua a utilizar a explosão de cadáver, zombando: o terreno está tremendo. É você gritando? Que bela melodia para os meus ouvidos. Ele continua a jogar os corpos e a explodi-los, enquanto Moyun, boquiaberta, constata: ele não mudou nada, continua destruindo tudo para resolver as coisas. Várias explosões acontecem e o sistema anuncia: Demônio da Lua Carmesim do nível 52, eliminado, 2.6 milhões de XP. E o ganho de mérito militar foi de mais 10.000. E ele considera: destruir esse demônio é bem simples após se descobrir a localização do corpo principal. Mas se eu não tivesse a habilidade de envenenamento, temo que teria sido impossível de lidar com ele. E especula: para ter preparado algo assim, a Rainha Súcubo deve saber bastante sobre mim. Quem vazou minhas informações? O culto da adoração ao demônio tem alguma relação com isso? E a Moyun desce, suspirando aliviada. Ah, paz, finalmente! Um baque acontece, eles olham para trás. E um grupo de pessoas é mostrado, bradando: protejam os humanos. O cara entra na barreira e, observando a carnificina na frente, balbucia, incrédulo: mas o que é isso? Droga, eu estou enxergando direito? Por que há tantos corpos aqui? Eu estou alucinando? E a cena mostra o esqueleto mexendo num corpo enquanto ela nota, divertida: ele já está bem experiente em coletar o loot. Onde será que ele aprendeu? E o feixe da luz começa a desaparecer enquanto ele constata: passaram-se os 10 dias. A integração da runa primordial está completa, e ele olha para ela chamando: vamos! E ela indaga: você vai procurar pelo reino secreto? E ele confirma: sim, e alegremente ela assegura: vou ajudá-lo. Com as suas habilidades, com certeza você vai concluir o espaço primordial. E a cena corta para outro local onde alguém, enfurecido, questiona: quem? Quem está atacando os dragonetes? É o doidão que explica, irritado: isso é porque recentemente vários dos meus guerreiros foram eliminados. E decreta: vá até os desafios eternos e investigue isso a fundo. E o subordinado prontamente confirma: sim, meu rei. E a cena já corta para ele voltando, onde ele inicia o relato: meu rei, nos desafios eternos. O rei fica completamente louco e quebra o frasco de bebida, rugindo: ouçam o meu comando. Todos os guerreiros dragões na camada superior dos desafios eternos devem trabalhar em conjunto. Encontrem o Lin Moyo e o eliminem. Os guerreiros dragões não morrerão em vão. Os humanos pagarão com sangue. E a cena corta para a rainha. Ela observa o cristal enquanto Alice comunica cabisbaixa: nós falhamos, Vossa Majestade. E a rainha avalia: não é culpa sua. Eu não esperava que nem mesmo o demônio da lua carmesim fosse incapaz de matá-lo. Vá até a parte mais profunda da matriz da região central e transmita o meu comando ao pessoal de lá. Alice parte. E a rainha decreta: destruam o Lin Moyo. Sua morte é mais importante que a runa primordial. E o prota observa a própria mão, enquanto Moyun observa: a runa, a integração está completa. E ele fecha os olhos, afirmando: sim, consigo sentir a localização do espaço primordial.
E o sistema anuncia: habilidade adquirida, fortalecimento das tropas, fortalecimento das tropas. Por 30 segundos, os atributos do invocador e suas invocações são aumentados em 200%. Todos os ataques desferidos têm seu dano aumentado adicionalmente em 500%. Tempo de recarga de 1 hora. E ela, boquiaberta, indaga com curiosidade: qual a localização do espaço primordial? E ele responde: na camada inferior. E ela toca o queixo, ponderando: logo na camada inferior. Nós não temos como ir até lá no momento. O local onde o espaço primordial aparece muda constantemente. Em cada mudança, ele espalha 9 runas primordiais de forma aleatória. E cada runa possui uma habilidade única, e ela continua: ouvi falar que todas as habilidades são bem poderosas. Qual habilidade você ganhou? E ele revela: minhas invocações e eu temos nossos atributos e ataques aumentados. E ela observa: parece que a habilidade da runa se adapta à profissão do hospedeiro. E ele cogita: que estranho, tenho a sensação de que a runa é bem familiar. E pergunta a si mesmo: é uma galáxia? E olhando para o que tem em volta, ele reconhece: eu já vi essa galáxia antes. Ele observa e constata: é a Terra. Várias memórias estão fluindo em minha mente. Lembrei-me de que este é o sistema solar de outro espaço. Por que ele apareceu em outro mundo? Qual a relação da runa primordial com o sistema solar? E a Moyun, boquiaberta, indaga: no que está pensando? Você está analisando a runa? E ela sorri aconselhando: não faça isso, a runa primordial é muito misteriosa. E ela aperta o punho ressaltando: vários especialistas de nível divino tentaram estudar a runa primordial por anos, mas eles não conseguiram compreendê-la. Seu mistério fascina várias pessoas, e ele reflete: essa runa representa o sistema solar. É impossível que eles consigam compreendê-la por completo. E ela, maravilhada, declara: não terei nenhum arrependimento na vida se eu conseguir desbloquear o segredo da runa primordial. E ele considera: haverá mais coisas relacionadas à Terra no espaço primordial. Estou ansioso para ir até lá e averiguar. E ele comenta: é uma pena que o espaço primordial esteja na camada inferior. Somente personagens de nível 70 podem ir até lá. Será que não há outra forma? E ela levanta um dedo informando: na verdade, há. No centro da última parte da arena principal, há um túnel que vai até a camada inferior, mas um chefe guarda o local. Se quiser entrar no túnel, vai precisar matar o chefe. E ele pergunta: qual o nível dele? E ela responde: o nível dele é 68. E ele é o único chefe nos desafios externos que nunca foi eliminado. Muita gente poderosa da camada inferior tentou matá-lo. Além de terem falhado, muitos foram gravemente feridos. E alerta: esse chefe é muito perigoso. Recomendo que você só vá até lá quando estiver na terceira evolução, no nível 70. O espaço primordial não vai sumir. E ele assente: entendi. A cena mostra algumas pessoas se aproximando. Um homem arregala os olhos e cumprimenta, apresentando-se: linda moça, eu me chamo Claude. Vejo que você conseguiu a runa primordial. Nós podemos protegê-la. E ela fecha os olhos recusando: não é necessário. E o Claude estende a mão insistindo: mas você corre grande perigo. Sua runa primordial atrairá a atenção dos demônios do abismo e dos dragonoides. E alguém brada: o Império Shenxia não precisa da sua proteção. É mostrada a equipe de enfrentamento de chefe da Guilda Jialan. E ela informa: eles são da Guilda Jialan. É uma das maiores guildas do Império Shenxia. E o loirinho pronuncia: Jiang Wenshan, da Guilda Jialan. E o Wenshan comenta: é ótimo que tenha me reconhecido. O loirinho sai com raiva, fazendo barulho de desgosto, enquanto o Wenshan observa: invocadora de espírito divino, uma profissão de nível semi-lendário. Nada mal. Ela esboça um sorriso ao ouvir isso, e o Wenshan olha para o prota, indagando: nível 30 necromante? É a primeira vez que ouço falar dessa classe. Mas Wenshan se espanta com a patente, questionando-se: espera, mas aquilo é? E o cumprimenta, anunciando: segundo tenente de 9 estrelas. Wenshan saúda o oficial superior. E o prota pergunta: você é do exército? E o Wenshan estende a mão explicando: eu era, mas tive que me retirar devido a que alguns problemas. E ele propõe: Sr. Lin, aqui é bem perigoso, permita que nós o protejamos. E deduz: calma, o Sr. Lin já é coronel. Por que ele precisaria da nossa proteção? Presumo que o Sr. Lin tenha usado algum método para esconder seu verdadeiro nível. E assegura: senhor, se tiver alguma ordem, fique à vontade. E o prota comenta: belo timing. Eu gostaria de perguntar a todos vocês se por acaso viram o Reino Secreto recentemente. Procurei por ele durante vários dias e ainda não o encontrei. E o Wenshan aponta indicando: naquela direção, a 100 milhas de distância daqui. O Reino Secreto apareceu lá há 4 dias. E o prota olha para trás agradecendo: obrigado. E o Wenshan levanta a mão respondendo: de nada. Eles partem e o Wenshan chama: espera. E o prota olha para trás perguntando: que foi? A informação dessa conversa não nos é mostrada. Eles olham para cima e o prota mexe no cabelo. O prota olha para trás novamente e depois disso, Wenshan levanta a mão assegurando: não precisa disso, nós somos todos humanos.
mas se espanta, indagando. E ele observa acima, identificando. Demônios do abismo e profissionais dragonoides, o Prota observa e conclui. Parece que não vamos poder sair daqui. E o Wenshan ordena. Preparem-se para o combate. E ele tranquiliza. Não se preocupe. Apesar do grande número de inimigos, já enviamos uma mensagem pedindo reforços. Eles estarão aqui em breve. Nós só precisamos aguentar até lá. Mas eles ficam confusos ao ver a patente do Prota brilhar e ele utilizar o comando da Legião, convidando os presentes para se integrarem à Legião. E o Wenshan fica boquiaberto questionando-se. Ele era realmente nível 30? Mas o que um jogador de nível 30 veio fazer nos desafios eternos? Os dragonetes e os demônios ficam furiosos, o Wenshan fica meio incrédulo com isso, se preparando. Mas ele fica espantado e indaga-se. O que é aquilo? Necromante? Aquela é a sua invocação de mortos-vivos? Então vários e vários esqueletos aparecem. O general esqueleto levanta a arma, utilizando a habilidade Fortalecer Legião. Os esqueletos são fortalecidos e o Wenshan, boquiaberto, indaga. Quantos esqueletos? E ele deduz. É por isso que ele foi capaz de vir para cá? Os esqueletos vão à frente e os magos esqueleto utilizam as habilidades elementares. Um dos demônios é pego por uma e o guerreiro esqueleto passa, cortando a cabeça dele, enquanto o Prota observa avaliando. Matá-los dessa forma leva muito tempo. A habilidade Banir Voo da Moyun não deve cobrir um raio muito amplo. E olha para trás, perguntando, você conhece alguma forma de fazer com que eles desçam? E supõe, os membros da equipe de enfrentamento de chefes da guilda Jialan estão por volta do nível 60. Com certeza, alguém ali possui alguma forma de fazer isso. E o Wenshan confirma. Sim, a nossa grande maga da escuridão possui a habilidade Banimento de Voo. Durante 1 minuto, eles não conseguirão voar. E o Prota esboça um sorriso comentando. Você possui essa habilidade, hein? Nesse caso, não vou me segurar e vou utilizá-la. E a cena mostra a Alice, que chega declarando. Dessa vez, não vou lhe dar brechas, Lin Moyu. Ela ataca. Uma chama roxa surge e ambos se espantam, reconhecendo. A chama abissal. E a Moyun berra. Dizem que a chama abissal é o fruto do poder dos demônios do abismo. O primeiro demônio foi gerado a partir dessa chama. A força deles aumentará em pelo menos 30% quando estiverem próximos da chama. E o Wenshan adverte. É devido à chama abissal que o exército humano falhou em seus ataques contra o abismo. Temos que ter cuidado. E o demônio brada. Ataquem! Várias adagas surgem e o Wenshan preocupa-se alertando. Cuidado! É o demônio abissal da noite. Mas a armadura de esqueleto aparece, defendendo-o. E o Prota estende a mão, comentando. Ótimo! Ele agarra o pescoço do demônio sibilando. Já estava começando a achar que vocês não iriam descer. Ele utiliza a habilidade Chama da Alma, acabando com o demônio, e fecha os olhos, enquanto o sistema avisa que ele o eliminou e ganhou 2 milhões, experiência mais 1000 de mérito. A luta continua, e ele utiliza a Maldição da Lentidão, sentenciando. Não há escapatória. Ele prende os demônios e utiliza a Explosão de Cadáver. A Alice se espanta constatando. Está se repetindo. Espalhem-se. Cuidado com os ataques em área dele. E os dragonetes rugem. Morra! Nosso reino nos dará recompensa se o matarmos. E o Prota sorri comentando. Prefiro quando vocês agem assim, fornecendo-me vários corpos. Ele continua a utilizar a Explosão de Cadáver enquanto a Alice rumina. Malditos dragões, causando problemas. E ela nega. Não. Ela lambe o lábio ponderando. Talvez esses dragões imprestáveis tenham alguma serventia, cumprindo os planos de Vossa Majestade. E o Prota declara. Esses corpos são o bastante. Façam-nos descer. E a maga concorda. Tudo bem. Ela utiliza a habilidade Banimento de Voo. A habilidade acerta os dragões e demônios, fazendo-os cair enquanto questionam. Mas o que houve? Por que eu não consigo voar? E a Alice identifica. É a habilidade Banimento de Voo. Alguém utilizou o Banimento de Voo. Eles observam alguns guerreiros esqueleto abaixo vindo para cima. E o Wenshan, boquiaberto, indaga-se. Por que há tantos deles? Com um número desses, será que seriam capazes de dizimá-los e prosseguir até o meio da área central? E conjetura. Ambos os fenômenos ocorrem onde o chefe mundial foi eliminado. Não me diga que isso tudo é por causa dele? E um dos soldados comenta. Acho que ele nem precisa de nós, né? E o outro mais ao lado concorda. Ele consegue cuidar de tudo sozinho. E a Sucubo utiliza um cristal. Ela consegue voar com ele enquanto a maga esclarece. Eu possuo itens de rank superior que reduzem os custos da conjuração do banimento de voo. E o Prota assente. Certo. E ele determina. A Sucubo já conseguiu escapar várias vezes. Vou matá-la assim que a oportunidade surgir. E ele estende a mão bradando. Morram! Ele utiliza a Explosão de Cadáver. A explosão sucessiva ocorre e as pessoas observam, espantadas, constatando. São pontos de mérito militar. A minha insígnia de sargento. As pessoas ganham mérito enquanto alguém comemora. Eu fui promovido para uma estrela. E o outro ecoa. Eu também. E o Wenshan anuncia. Fui promovido a coronel.
e ele aperta o punho, reconhecendo. Está claro que ele pode eliminar todos esses demônios e dragões sozinho, mas ele não se importou de nos integrar à sua legião. Esse garoto é um excelente comandante. A armadura de esqueleto aparece e o prota vai caminhando em meio à chama, constatando. O banimento de voo não vai durar por muito tempo. É hora de restringir as habilidades de voo deles. O guerreiro esqueleto passa, cortando-os e a súcubo sibila. Falta pouco. E a cena mostra a rainha súcubo. Ela indaga. Tudo pronto? E a Alice reporta. Sim, minha senhora. Dos 228 demônios que estão até o nível 50, 160 já foram eliminados. Não, 161. E dos 126 dragonetes, 93 já foram mortos. E a rainha observa. Eu não esperava que os dragões fariam parte da festa. Perfeito, utilizando a força da linhagem deles. Ela estende o dedo, a chama surge e o prota fica confuso indagando. O que foi que aconteceu? E as pessoas gritam, não! E o Wenshan utiliza a defesa grupal. Enquanto o Wenshan constata, parece que um demônio superior entrou no jogo. E ele olha para trás, berrando, saiam daqui! E um soldado mais atrás pergunta, mas e você, capitão? E o Wenshan justifica, preciso manter a habilidade ativa. Vão primeiro, saiam daqui. Além disso, o garoto. Mas nesse momento a armadura de esqueleto surge nele, e as pessoas murmuram, mas isso... E a Moyun esclarece, é a habilidade defensiva de Lin Moyu. Enquanto esta habilidade estiver ativa, vocês não precisarão se preocupar em serem feridos pela chama abissal. E o prota explica, a rainha súcubo resolveu agir e ela quer me matar. Sinto muito por envolver vocês nisso. E as pessoas indagam chocadas. Rainha súcubo? Mas como isso? E o Wenshan reflete chocado. Seus inimigos já estão no patamar de reis demônios? Um vórtice de energia surge e a Moyun alerta. Isso não é bom. A rainha súcubo está invocando o espírito da chama abissal. É uma habilidade secreta do abismo. Ao sacrificar inúmeras vidas, eles conseguem invocar um espírito flamejante da chama abissal. Seu poder depende do número de vidas sacrificadas e da magnitude da força dos sacrifícios. O espírito flamejante da chama abissal é mais poderoso que um demônio de nível Lorde que estivesse no mesmo nível. E o prota verifica. Ele pode ficar mais poderoso do que o demônio da lua carmesim? E ela confirma. É possível. Os níveis dos dragões e dos demônios sacrificados não foram baixos. E uma voz surge. Meu pequeno Lin Moyu, desfrute do presente que preparei para você. Se sobreviver a isso, eu irei convocá-lo ao meu palácio e cozinharei para você. Um demônio, então, começa a surgir no meio da chama. Ele é o espírito da chama abissal, nível 58, com força de 100.000, velocidade 80.000, espírito 120.000 e constituição 100.000. Habilidades: Mar de chamas, círculo flamejante, erupção de lava. Características: imunidade ao elemento fogo, 50% de redução de dano do elemento sombrio, 50% de redução de efeito de maldições, 50% de redução de dano físico. O demônio então berra furioso, a chama surge e Moyun se espanta, percebendo, uma barreira de fogo? E o Wenshan avalia, esses atributos, ele é mais poderoso que qualquer chefe que nós já enfrentamos. E o prota levanta a mão ordenando, vocês dois, afastem-se. Eu sou o alvo dessa coisa. O demônio age erraticamente enquanto Moyun foge, comentando. Temo que a batalha a seguir seja algo em que não possamos interferir. E o espírito da chama abissal utiliza o círculo flamejante. Enquanto o Wenshan observa identificando. É dano contínuo de fogo. Sem a habilidade do comandante Lin, nós não resistiríamos a isso por muito tempo. A cena mostra o chão se quebrando todo. Ele utiliza a erupção de lava e 5 guerreiros esqueletos são destruídos. E o prota pula e constata. São todos de dano contínuo. Nesse ritmo, eu vou precisar conjurar a habilidade armadura de esqueleto de forma constante. Mas que coisa irritante. Vamos acabar com esta batalha em menos de 1 minuto. Ele então utiliza a habilidade da runa, fortalecimento das tropas. O poder surge nos esqueletos e ele aponta bradando. Vão, destruam-no em 30 segundos. Os esqueletos partem para cima do espírito da chama abissal. Vários cortes surgem e o espírito da chama abissal cerra os dentes de raiva. Ele começa a desaparecer enquanto o prota observa. O dano dos esqueletos aumentou de forma drástica após o uso da habilidade da runa. O espírito da chama abissal fica assustado, sendo pego pelas correntes, enquanto o prota adverte. Não tente escapar. Um ataque vem de cima, ele é acertado com tudo, e o sistema informa. Espírito da chama abissal eliminado. 2.3 milhões de experiência. Você adquiriu uma gema de fogo, e o prota reflete. Realmente conseguiram eliminá-lo com uma única onda de ataque. E as pessoas indagam, incrédulas. O quê? Aquilo era um espírito da chama abissal invocado através do sacrifício de centenas de demônios e dragões. Ele foi realmente morto tão rapidamente? Morreu instantaneamente? E a súcubo Alice reflete, em pânico. Ah, não.
Eu não achava que a habilidade da runa primordial incorporada seria tão poderosa. A grande centopeia terrestre não conseguiu matá-lo. O demônio da lua carmesim não conseguiu matá-lo e ele eliminou o espírito da chama abissal num piscar de olhos. Ele é um monstro. E ela se espanta com algo. É a Moyun que determina. Essa é a sucubo que vem tentando matar Lin Moyu. Eu não vou deixá-la escapar. E a Alice, assustada, constata. Essa mulher possui a habilidade banimento de voo. Eu não posso cair. Lin Moyu vai acabar comigo. Ela tenta ir para cima e quebrar o cristal de teletransporte. A Moyun se espanta, vendo-a partir, e pragueja. Que droga! A cena corta para a batalha. A Moyun desce lamentando. Ela escapou de novo, e o Prota a segura. A chance surgirá. E ele olha para trás, informando. Uma multidão notou a comoção e correu para cá. Vamos ao reino secreto. O Jiang Wenshan cuidará deles. Eles vão em frente enquanto um dos soldados expressa. Capitão, tenho a sensação de que testemunhei o nascimento de uma potência de nível divino. E o Wenshan concorda. Sim, e ele olha para seus homens, ordenando. Parem essas pessoas. Não permitam que elas interfiram na entrada do comandante Lin no reino secreto do escolhido divino. O soldado vai à frente, indo em direção às pessoas. E a cena muda para o reino secreto. A Moyun, toda corada, anuncia. Este é o reino secreto. E o Prota decide. Vamos entrar. E ela anuncia. Vamos. Os anciãos da família sempre disseram uma coisa com relação ao reino secreto do escolhido divino. Continue em frente com todas as suas forças e nunca dê um passo para trás. E a cena mostra o reino secreto do escolhido, com 2 escadarias. Eles começam a subir, um de cada lado, e ele reflete, continuar indo em frente com todas as minhas forças, e observa acima, constatando, subir esses degraus me levará a enfrentar um grande desastre mental, e a pressão aumenta com o passar dos degraus. E cogita, meu espírito está poderoso graças aos cristais da alma, e a pressão atual é bem suportável. É mostrado ela sentindo a pressão. Ele continua em frente percebendo. Mas isso... E ela esclarece. O verdadeiro teste começa agora. Há um total de 500 degraus. Os 100 primeiros concedem fagulhas de energia divina por passo, e esse número aumenta para 2 nos 100 passos seguintes. E há 5 fagulhas em cada um dos 10 últimos passos. E ele recorda. Ouvi do meu mestre que para combiná-las são necessárias 100 fagulhas de energia divina. E ela concorda. Exato. E aperta o punho, concluindo. Nesse caso, preciso subir ao menos 100 degraus. E ele continua em frente e uma fagulha aparece enquanto ele explica. Apesar de 100 fagulhas de energia divina serem combináveis, já que o reino secreto possui 500 degraus, a divindade formada através da coleta de todas as fagulhas da energia divina deve ser bem poderosa. Os benefícios parecem excelentes. Ele continua em frente e se espanta com algo, indagando. E surpreende-se. Aquele é o caldeirão tripé? Mas o que um caldeirão tripé está fazendo aqui? E ela, cansada, sorri, celebrando. A formação da Trindade aumenta as chances de evolução da sua classe em 90%, mas se conseguir ir até o final, as chances de evolução da terceira classe sobem para 80%, e ele assente. Entendi. E decide. Tenho que ver aquele caldeirão tripé bem de perto. Eles continuam e ela arfa de cansaço, informando. É o 50º passo. E observa o Prota questionando-se. Ele é um mero nível 30, mas sua velocidade está acima da minha. Porque parece que ele não está sofrendo nenhuma pressão. E 100 passos depois, o sistema informa. Poder divino. Nível 1. Todos os atributos são aumentados em 1%. Adicionalmente, ao subir de nível, a velocidade de recuperação da energia espiritual aumenta em 100%. A velocidade de recuperação de energia aumentará em 100%. Ele fica lá paradão, recebendo o poder, e arregala os olhos, maravilhado, refletindo. Esse é o poder divino? Além de ser um aprimoramento direto, ele também aumenta todos os atributos em mais de 1% quando eu subo de nível? Quanto menor o nível quando você recebe o poder divino, melhores os resultados. Se meus atributos acumularem assim, não se tornaria possível superar o meu mestre no futuro? E aperta o punho resolvendo. Preciso aprimorar minha divindade aumentando o nível do poder divino. E ela, cansadona, arfa e alegremente comenta. Que confortável. Então, esse é o poder divino? E observa o Prota, analisando. Acabei esquecendo desse monstro. Não faço ideia de até onde esse garoto irá. Apesar de estar apenas no nível 30, talvez ele consiga quebrar o recorde do Senior Bai. E o sistema anuncia. Poder divino no nível 2. Todos os atributos são aumentados em 2% adicionalmente ao subir de nível. A velocidade de recuperação de energia espiritual é aumentada em 200%. A velocidade de recuperação de energia aumentará em 200%. E ele indaga, subiu de nível? E sorri declarando, não é o bastante, preciso ir mais alto. E ela chega ao 115, arfando fortemente. E caindo de bunda, ela desabafa. Eu finalmente consegui aumentar o nível do poder divino.
Nas escrituras da família, aqueles que conseguiram o nível 2 já são considerados gênios inigualáveis. Eu não envergonhei a minha família. O Sr. Bai conseguiu o nível 5. Talvez eu consiga ir até lá. E observa, perguntando: cadê ele? E espanta-se. Quando ele chegou ali, e ajeitando o cabelo, ela sorri, comentando: mas que monstro! Ter nascido na mesma época que você é um baita azar para os outros prodígios, e ele completa os 200 passos, chegando ao nível 5. Todos os atributos são aumentados em 5% adicionalmente ao subir de nível. A velocidade de recuperação de energia espiritual aumentará em 500%. A velocidade de recuperação de energia aumentará em 500%. E ele avalia: nível 5, a pressão está tolerável, vou conseguir continuar. Ele se espanta com algo e observa, utilizando o unicórnio, admirando-se. Impressionante. E ela observa: pelo visto, as peculiaridades das classes podem ser utilizadas aqui. Ela completa o do 100º passo e cai de joelhos, admitindo: é o meu limite, mas eu consegui o nível 5. E ele continua, chegando a 300 passos, e a 400 ele já fica cansado, reafirmando: continue em frente com todas as suas forças, não retroceda. Ele chega ao passo 490, travando e murmurando: quase lá, e lamenta-se: droga, é o meu limite. E especula: o caldeirão tripé, será que ele também tem alguma relação com a Terra? Ele se força e a runa se energiza, com ele utilizando o aprimoramento e aumentando o espírito em 200%. E rapidamente ele chega à frente do caldeirão. Uma energia enorme surge e ele arregala os olhos, e o sistema revela: Caldeirão da Terra Sagrada. E ele conclui: Caldeirão da Terra Sagrada. De fato, assim como aconteceu com a runa primordial, ele também tem relação com o mundo das minhas memórias. Ele observa o caldeirão, questionando: mas isso? E percebe: um caldeirão repleto de energia divina? Então, a energia divina de fora é só uma mera fração que escapou daqui? E estende a mão, indagando-se: se eu absorver toda essa energia, quantos níveis eu vou conseguir no meu poder divino? Mas ele fica confuso, e assustada, ela clama: mas o que está acontecendo? E ele se mantém firme junto ao caldeirão. A energia começa a ir para o corpo dele, e a cena corta para momentos posteriores, onde ele acorda, constatando: ao que parece, nós fomos transportados para fora do reino secreto do escolhido divino. E surpreende-se: espera aí, meu corpo! E o sistema mostra: nível 30, 92%. Título: Rei da Guerra do Clã do Dragão. Todos os atributos aumentados em 500. Consumo de habilidade reduzida em 50%. Força, 1000. Constituição, 1000. Velocidade, 1000. Espírito, 19.000. Outra janela do sistema aparece informando: característica: poder divino, nível 30. Todos os atributos são aumentados em 30%. Adicionalmente, ao subir de nível, a velocidade de recuperação espiritual aumenta em 3.000%, e a velocidade de recuperação de energia aumentará em 3.000%. Item especial: Caldeirão da Terra Sagrada, incapaz de usar, e Anel Estelar. Nível 3. Causa dano elemental de veneno em um raio de 3 metros com dano igual ao de 30 pontos de força e com uma duração de 3 minutos. E a habilidade da runa primordial: aprimorar tropas por 30 segundos. Os atributos da invocação e do invocador são aumentados em 200%. Todos os ataques causam um dano aumentado de 500%. O tempo de recarga é de 1 hora. E ele fica boquiaberto, maravilhado, questionando-se: eu absorvi o caldeirão da Terra Sagrada e o meu poder divino subiu ao nível 30? O nível 30, com certeza, não é o último. Será que por eu estar no nível 30, ele está restrito a esse nível? E nota: a entrada do reino secreto desapareceu. E pondera: eu acabei de absorver o caldeirão da Terra Sagrada. Será que o reino secreto desapareceu para sempre? Qual a razão do caldeirão e a runa primordial terem relação com o mundo das minhas memórias? Deve haver algum segredo nisso. E ela acorda perguntando: o que houve? E ele olha para ela relatando: o reino secreto sumiu no momento em que alcancei o topo. E ela indaga, incrédula: você alcançou o topo? Qual o nível do seu poder divino? E ele responde: nível 30. E ela fica chocada murmurando: nível 30? Inacreditável, e sorri, elogiando: você é um monstro. E o brilho da pedra diminui enquanto ela constata: surpresa, minha runa primordial está completamente integrada. A runa aparece na mão dela. E o prota pergunta: qual é a habilidade? E ela sorri, descrevendo: algo chamado imparável. Por 1 minuto, a velocidade aumenta em 10 vezes, invulnerável a todo o dano e ignora todos os obstáculos espaciais, como barreiras e reinos secretos, com um tempo de recarga de 1 hora. E ele toca o queixo, avaliando: nada mal, é muito boa a habilidade. E ela se levanta, justificando: sim, todas as habilidades de runa divina são poderosas, é uma pena que só dure 1 minuto. Ela chega perto do fucking unicórnio, subindo, e sorri, anunciando: após importunar você por vários dias, é hora de eu partir.
Obrigado pela ajuda. Também preciso treinar através da experiência e não ser apenas protegida por você. Agora estou cheia de confiança graças à habilidade da runa primordial. E parte, despedindo-se. Até a próxima. E ele a observa, apertando o punho e declarando: é hora de subir de nível. Ele começa a destruir vários monstros e ganhar experiência. E um mapa é mostrado enquanto ele explana. A área superior dos desafios eternos é geralmente dividida em 3 segmentos: a área exterior, a área central e o núcleo. Os inimigos que enfrentei estão por volta do nível 55. Pelo visto, eu já estou no núcleo. Ele continua a eliminar os monstros e celebra: subi de nível. Ele tem um aumento nas habilidades e o sistema reporta: característica do poder divino, nível 31. Todos os atributos aumentados em 31%. E ele confirma: sabia. A energia divina do caldeirão não foi absorvida completamente. Enquanto eu subir de nível, o nível do meu poder divino também irá aumentar. E a cena corta para momentos posteriores, onde ele observa, comentando: houve uma batalha aqui. E nota: aura de uma batalha. E questiona: é um humano lutando contra demônios? E à frente é mostrado um grupo sendo atacado por demônios. E um cara grita: aguente mais um pouco, a dungeon está quase formada e a gente entra assim que ela surgir. E o demônio alegremente provoca: não vão conseguir entrar. E mesmo que consigam, vocês seriam eliminados assim que saíssem. Carne humana fresca, vocês não vão escapar de mim, mas ele se espanta com o golpe. É a irmã do prota que ataca. E ele corre em direção a ela, berrando: irmã, irmã! Ela fica confusa ao observá-lo e berra: pequeno Yu! E o demônio desdenha: um fracote do nível 31 apareceu. Deve estar louco para morrer. Esse é o melhor que o humano consegue fazer? Uma formiga dessas se atreve a vir aqui? E partem para cima dele zombando: vou tirar uma casquinha. E eles alertam: ah, isso não é bom. E ela berra: hã? Ela prepara várias espadas e aponta, ordenando: vão! Ela utiliza a habilidade dança das 10.000 espadas voadoras. Os demônios ficam boquiabertos, sendo acertados enquanto o cara avisa: movam-se, eu estou passando. Eles chegam em volta do prota, enquanto ela pergunta: o que veio fazer aqui, pequeno Yu? E ele esclarece: o mestre me enviou para treinar. E o cara incrédulo ironiza: que legal da parte do seu mestre enviar um nível 31 aos desafios eternos. Ele não teme que você não consiga voltar, não? E lamenta: a aparição desse garoto arruinou nossos planos. A habilidade da Mohan entrou em tempo de recarga. Que problemático. E o prota indaga: vocês querem entrar nessa dungeon, irmã? E ela responde: sim, mas vai ser difícil de entrar agora. E o cara alerta: sua habilidade entrou em tempo de recarga. Falamos sobre a dungeon depois, vamos sair dessa situação primeiro. E ela, retirando o cristal, instrui: se falharmos, use essa rocha de teletransporte. Ela irá transportá-lo para um local seguro. E o cara observa mentalmente: cada um de nós só possui uma rocha de teletransporte. E ele estende a mão, recusando: não preciso disso, irmã. E ela tranquiliza: não se preocupe, eu ainda tenho um talismã de teletransporte. Mesmo que não seja tão bom quanto a rocha, eu vou ficar bem. E ele vai à frente, afirmando: irmã, o que eu quero dizer é que não precisamos fugir. É só eliminar esses demônios. E o cara adverte: faz ideia do que está fazendo, garoto? É melhor você ouvir a sua irmã. E um demônio ameaça: ainda não caiu na real, garotinho. Que tal descansar no inferno do meu estômago, hein? E ele, utilizando o poder, avisa: todos vocês, tomem cuidado. Não quero que sejam feridos por acidente. Me adicionem na equipe de vocês. E a irmã do prota ordena: afastem-se. E o cara questiona: Mohan, você... E o sistema notifica: Lin Moyu entrou para a equipe. Ele utiliza a maldição de lentidão, prendendo os demônios. O general esqueleto aparece, comandando a legião de esqueletos. E o prota comanda: vão! Enquanto o demônio resmunga: malditas correntes me deixam lento, fujam! Eles tentam fugir, mas um deles é pego por um esqueleto. Eles começam a ser jogados ao chão. Um deles berra. A luta continua. Eles são presos e atacados pela chama da alma, gritando: ah, que dor! E a irmã dele fica boquiaberta enquanto o cara comenta: esses demônios de nível 50 são realmente fáceis de eliminar. E o outro questiona: como ele consegue fazer isso? É normal um profissional de nível 30 fazer uma coisa dessas? Parece até piada. Eu estou sonhando? E outro indaga-se: a Mohan já é ridícula. Eu não esperava que o irmão seria ainda pior. O que tem de diferente na família deles? E o prota anuncia: tudo resolvido, irmã. Ela esboça um sorrisinho para ele e chega perto, elogiando: o pequeno Yu é incrível. E estende a mão para o pessoal, apresentando: eles são meus veteranos e também meus colegas de equipe. Esse é o Gu Changfeng, Meng Xuan e Heng Shi. E o Gu Changfeng chega, agradecendo: obrigado. E o prota responde: tudo bem, matar demônios é dever de todos os profissionais humanos. E olha para ela, perguntando: por que vocês precisam entrar nessa dungeon, irmã?
E ela explica. Porque o meu mestre previu que uma runa primordial cairá como uma estrela cadente nessa dungeon. Então, os veteranos vieram me ajudar a concluí-la. E o prota reconhece. Runa primordial. E constata. Era de se imaginar. E ela preocupa-se. Mas a comoção de agora há pouco foi meio exagerada. Fico com medo de que ela tenha chamado a atenção de vários demônios do abismo e dragonoides, e que eles estejam vindo para cá nesse exato momento. E ele esboça um sorriso, assegurando. Não se preocupe, irmã. Você só precisa manter o foco em entrar na dungeon. Comigo aqui, ninguém vai interromper vocês. E reflete. Agora é a minha vez de bloquear a entrada da dungeon. Um feixe aparece e a dungeon começa a se formar enquanto eles comemoram. A dungeon apareceu, e a irmã dele declara. Finalmente temos a vantagem. Entraremos na dungeon de imediato. E o sistema indica, fonte cor de sangue. Eles adentram enquanto ela olha para trás. O prota fica lá de boa, sentadão. E ele detalha. Eu não esperava que chegaria o dia em que eu é que tomaria conta da entrada de uma dungeon. E os dragonetes, observando, constatam. A energia dos desafios eternos está convergindo em algo. E conclui. A energia se transformou nessa dungeon. Ela deve ser especial. E nota. Há um moleque do nível 31 ali. Seus atributos são uma piada. Eu consigo esmagar esse tipo de lixo com a ponta do dedo. E o prota antecipa. Finalmente alguém apareceu. Ele invoca os esqueletos. E o dragonete, utilizando um cajado, zomba. Acha que invocar esses esqueletos inúteis fará alguma diferença? Meteoro do céu flamejante. O meteoro cai na cabeça do prota. Ele é acertado em cheio enquanto o dragonete sorri, debochando. Bem feito. Ele não passava de um lixo, mas ele se espanta. Correntes surgem prendendo-o, e o prota ordena. Não consigo lidar muito bem com quem consegue voar. Desça! Ele acerta algumas estocadas com a habilidade presas de esqueleto. E os outros dragonetes indagam. Mas o que está acontecendo? E o prota berra. Morram! A habilidade explosão de cadáver é iniciada. E a explosão acontece em sucessão. Alguns corpos começam a cair e ele instrui. Agrupem os corpos! Os esqueletos vão e começam a jogar os corpos, escondendo-os. E ele comenta. Agora é só aguardar a próxima leva de convidados. A cena mostra um demônio. Ele observa. O que é aquilo? Deve ser algum tesouro. E ao observar o prota aguardando na entrada, ele ri, zombando. Olha só, um belo bebê de nível 31. E o outro desdenha. É um mero pedacinho. Mas um dragonete aparece e eles surpreendem-se. Mas o que é isso? O dragonete explode e são mostrados os esqueletos conseguindo outros corpos. E a cena continua igual. Os demônios chegando e o prota acabando com eles, fazendo uma pilha de corpos, observando. Nem passou tanto tempo e já tem uma pilha deles. E um grupo de seres humanos aparece comentando. É uma dungeon que foi convertida através da energia do desafio eterno. Concluí-la, com certeza, dará algo bem valioso. E o prota adverte. Parem, essa dungeon está indisponível por hora. O cara fica confuso e se enraivece, retorquindo. Você não tem o direito de bloquear a entrada dessa dungeon, irmãozinho? E o prota encara, reiterando. Eu sei, mas por hora, vocês não podem entrar. E o cara aponta. Chefe, olha daquilo. E o cara indaga. Atrás da dungeon? Ele observa a pilha, chocado. O quê? E um dragonete passa, ordenando. Sai da frente! E o prota lança os corpos, anunciando. E lá vamos nós de novo. A explosão acontece e os humanos se espantam enquanto o prota, sombrio, adverte. Eu estou falando sério. Vocês não podem entrar agora. E o cara, com medo, concorda. Beleza, chefia. E, paradão, sugere. Vamos esperar bem quietinhos, chefe. Entramos quando você nos der o sinal verde. E a cena mostra um feixe vermelho. O prota reconhece. É a runa primordial. E ela começa a sair enquanto ele felicita. Parabéns, irmã. E ela pergunta. Algum demônio ou dragão apareceu, pequeno Yu? E ele tranquiliza. Alguns, mas eu já dei um jeito neles. E ela chega perto dele enquanto ele instrui. Você vai precisar de 10 dias para a integração total da runa primordial. Tome bastante cuidado. E ela garante. Não se preocupe, o mestre já preparou tudo. Eu não vou correr perigo algum. E o cara com suor no rosto chama. Shang Feng, olhe. O Shang Feng olha a pilha de monstros, indagando. Aqueles alguns de que ele estava falando são esses aí? E ela mexe num cabelinho dele, informando. Vou precisar passar pelo processo de integração da runa primordial, pequeno Yu. Não vou poder mais fazer companhia a você. E ele concorda. Tudo bem, e compreende. Pelo visto, a minha irmã também tem suas próprias regras. E ele permite. Tudo bem, vocês podem entrar. E o cara agradece. Obrigado, chefe. E olha para ele partindo e comentando. O chefe é um cara humilde. Ele desistiu da runa primordial. E o outro admira. Ele é muito poderoso. Ele eliminou demônios e dragonoides como se não fossem nada. E seus movimentos são bem precisos. Nem imagino quantos dragonoides ele matou. E a cena então corta para momentos posteriores no palácio da rainha. Ela fica lá sentada enquanto a Alice se ajoelha, confessando. Eu falhei, minha rainha. Por favor, eu mereço ser punida.
E a rainha esclarece: não é culpa sua. As habilidades dele excederam as expectativas. Até eu falhei. Mas naquilo que eu ordenei, você teve sucesso? E ela alegremente reporta: eu fiz. Eu deixei um odor no corpo de Lin Moyu. E a rainha aprova. Ótimo. Ela invoca a Mina Sucubo, que se abaixa para a rainha enquanto a rainha ordena: Mina, vá até os desafios eternos, encontre a passagem espacial e dirija-se até a camada superior. E a Mina solicita: quais são suas ordens, ó, minha rainha? E a rainha instrui: siga o odor que a Alice deixou no Lin Moyu e o traga até aqui. E a Mina aquece: tudo bem. Alice se espanta e questiona: minha rainha, não é exagero utilizar a senhorita Mina para lidar com Lin Moyu? E a rainha repreende: você está questionando os meus métodos? E a Alice se espanta, negando: eu não me atreveria, eu não me atreveria. Este ser insignificante não se atreveria. E a rainha adverte: lembre-se bem, minhas decisões jamais devem ser questionadas. Suma daqui. E alguns dias depois é mostrado o Prota caminhando e ponderando: os desafios eternos me forneceram várias oportunidades. Ao que parece, só falta o Palácio do Dragão, e eu não faço ideia de quando irei encontrá-lo. Ele continua a eliminar e sobe de nível. E o sistema comunica: Lin Moyu, nível 33. E ele observa, comemorando: ótimo, o nível do meu poder divino também subiu para 33. Os atributos que ganhei por subir de nível também aumentaram bastante. E o esqueleto dele agora sobe para o rank ouro, aumentando sua força, velocidade, espírito e constituição, todos chegando a 18.000. E o mago esqueleto tem força de 4.600, velocidade de 4.600, espírito de 23.000 e constituição de 4.600. E o Prota observa: os atributos dos meus esqueletos estão tendo dificuldades para enfrentar os monstros próximos da área do núcleo. Um ser aparece acima dele. Ele se espanta e se defende. O bichão é uma águia gigante do campo de batalha, nível 56. E o Prota surpreende-se: até os atributos de um monstro básico na área do núcleo alcançaram esse patamar? A águia continua avançando, mas ele utiliza a maldição de lentidão e a chama da alma para abater o bicho enquanto esclarece: mas não há nada que se compare aos meus esqueletos quando o assunto é luta em grupo. Ele continua a eliminar os bichos e ganha um fragmento da luz estelar, notando: ótimo, essa é a primeira vez que eu recebo algum material no desafio eterno. Uns feixes de energia surgem e ele percebe: os monstros da área do núcleo se transformaram em luz estelar quando morreram? Sem corpos, eu não vou poder utilizar a explosão de cadáver para limpar os mobs. Um tremor surge e ele questiona: mas o que é isso? Alguns monstros surgem, são bestas de armadura de ferro do campo de batalha. A luta começa e ele olha para o lado. Outro tremor surge e um bichão aparece. É uma cobra. E ele preocupa-se: eu vou perder um monte de esqueletos nessa batalha. Ele chama o general morto-vivo, que levanta a arma utilizando o aprimorar legião, que aumenta o ataque, a velocidade do ataque, a velocidade da conjuração, a defesa física, a defesa elemental e a resistência a controles dos membros da legião em 30%. Os esqueletos são bufados, e ele fica de frente para a cobra, desafiando: vamos lá! Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!